Nós construímos até as alturas dos céus e as profundezas dos oceanos, mas qual é a maior estrutura? A estrutura que consumiu quantidades insondáveis de material, cobre uma área incompreensível ou contém um volume incalculável? Junte-se a nós enquanto descobrimos a maior estrutura única já feita pela humanidade. E adivinha, não vai ser o que você pensa? Este é o Debunked, onde distinguimos verdades de mitos e fatos de equívocos. Isso tem mais de 820 metros de altura. Com mais de 200 andares, tem uma área construída de aproximadamente 500 mil metros quadrados, ou 67 milhões de pés quadrados. O Burj é conhecido como uma cidade vertical por um motivo. Mas, apesar de levar 22 milhões de horas para ser construído, sendo construído com 103 mil metros quadrados de vidro, 39 mil toneladas de aço de reforço e impressionantes 330 mil metros cúbicos de concreto, não é a altura que estamos procurando hoje. Para as maiores façanhas estruturais que já existiram em nosso planeta, precisamos olhar 4.500 anos no passado. Aqui, no Antigo Egito, a Grande Pirâmide de Gizé pode ter apenas 146 metros ou 479 pés de altura, mas sua largura e profundidade lhe deram um volume impressionante de 2 milhões e 600 mil metros cúbicos. Isso é quase 92 milhões de pés cúbicos. E para ter uma noção de escala, isso é mais do que 1.000 piscinas olímpicas, mais do que o dobro do volume estimado do Burj Khalifa. Para tornar a pirâmide ainda mais impressionante, ela não foi construída com o conceito de planta livre em mente. Essa coisa toda é praticamente pedra sólida. Mas, enquanto a pirâmide de Gizé pode ter sido construída com 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, havia outra estrutura feita pelo homem que se dizia ser 25 vezes maior. Com um volume estimado de 82 milhões de metros cúbicos, isso é 2,9 bilhões de pés cúbicos. Exceto que esta não era feita de pedra, mas de lixo. Sim, você me ouviu direito. Inaugurado em 1948, o sinistramente nomeado Aterro Sanitário Fresh Kills, em Staten Island, Nova York, era para ser apenas temporário. Isso logo mudou à medida que mais e mais lixo era despejado lá. Em um determinado momento, 13 mil toneladas de lixo por dia eram importadas para Fresh Kills. Na década de 1960, Fresh Kills tornou-se um deserto selvagem, literalmente infestado de ratos e com um odor horrível que se espalhava por suas 12 milhas quadradas. No seu auge, a maravilhosa monstruosidade cobria 2.200 acres, cerca de 14 vezes maior que a Disneyland, e era composta por 4 montes que variavam de 30 a 70 metros ou de 100 a 230 pés de altura. Ao inspecionar, o professor de ciência arqueológica, Martin Jones observou, é uma estrutura feita pelo homem 25 vezes o tamanho da Grande Pirâmide de Quéops, em Giza. Com uma 2,9 bilhões de pés cúbicos, o aterro sanitário de Fresh Kills pode estar entre as maiores estruturas feitas pelo homem na história. As cargas de lixo eventualmente diminuíram nos anos 90, com o aterro sanitário fechando em 2001. Atualmente, o Parque Fresh Kills ocupa o antigo aterro sanitário, um legado que as autoridades ainda tentam superar. Staten Island descartou extraoficialmente sua bandeira quase 20 anos depois, pois a antiga lembrava uma montanha de lixo com gaivotas à espera de se alimentar dos resíduos. Apesar de Fresh Kills ter sido extremamente preocupante em seu auge, o local nunca foi oficialmente medido pelo professor Jones ou por qualquer outra pessoa. Uma chance perdida, na minha opinião, não acha? É? Avançando ou voltando no tempo mais uma vez para o século VII a.C. Aqui, na China, a construção estava ocorrendo em todo o norte do país, onde vários estados chineses primitivos como Qin, Wei, Zhao, Qi, Han, Yan e Chu construíram muros de defesa para se protegerem contra seus possíveis inimigos. De fato, as barreiras iniciais não tinham como objetivo original formar a extensa estrutura que vemos atualmente. No século III a.C., a maior parte da atual Chen-Hina foi unificada como uma nação sob o primeiro imperador, Qin Shi Huang. Para centralizar o poder e prevenir desafios ao seu governo, Qin Shi Huang ordenou a desconstrução de guerras que dividiam o império entre os antigos estados, enquanto outras guerras, particularmente aquelas construídas por Qin, Yan e Zhao, foram mantidas e conectadas com novas guerras. Isso criou uma única barreira de defesa contínua ao longo da fronteira norte, chamada de Muralha de 10.000 Li. Recebe o seu nome do Li, também conhecido como milha chinesa, que é uma unidade tradicional chinesa de distância. Embora a medida exata do Li tenha variado historicamente, geralmente tem sido definida como cerca de 1/3 de uma milha inglesa padrão.
Como tal, a muralha longa de 10.000 li mede aproximadamente 3.000 milhas, ou 5.000 quilômetros, de comprimento. Que ainda existem hoje sugerem que esta muralha tinha entre 3,5 metros e 5 metros de altura, com uma largura média próxima a 3 metros, trazendo seu volume total para 63 milhões e 200 mil metros cúbicos, mais de 2 bilhões e 250 milhões de pés cúbicos. Impressionante, mas isso é apenas 3/4 do tamanho do nosso lixão. Felizmente para o legado da humanidade, os chineses não pararam por aí. Em séculos posteriores, dinastias como Han, Wei e Sui repararam e expandiram seções das muralhas existentes para se protegerem de invasores do norte e fornecer segurança aos assuntos internos da China, como a famosa Rota da Seda. No entanto, não foi até o amanhecer da dinastia Ming no século XIV que a Grande Muralha que pensamos hoje começou a tomar forma. As estruturas mais recentes das muralhas Ming foram construídas para serem mais robustas que as anteriores, feitas em grande parte com tijolo e pedra, em vez de apenas terra compactada. Elas apresentavam milhares de torres de vigia, de sinalização e fortes ao longo de seu comprimento, sendo especialmente fortes ao redor de áreas importantes como a capital Pequim. São essas fortificações que hoje constituem as seções mais visíveis e icônicas da Grande Muralha da China e são coletivamente conhecidas como a Grande Muralha Ming. Com quase 9.000 quilômetros, ou cerca de 5.500 milhas de comprimento, essas estruturas têm 7,5 metros de altura e 6 metros de largura, levando-nos a um volume astronômico de mais de 408 milhões de metros cúbicos, isso é 14 bilhões e meio de pés cúbicos. Até agora, você pode ter percebido que o nome A Grande Muralha da China é bastante enganoso, pois tende a dar a impressão de uma estrutura longa e unificada, conhecida como a Grande Muralha da China. Como vimos, no entanto, na verdade não é uma única estrutura, mas sim uma série ou rede descontínua de muros construída ao longo de uma enorme região da Ásia Oriental por várias pessoas diferentes ao longo de milhares de anos. De fato, é importante entender que a Grande Muralha da China não é uma estrutura contínua única, na verdade nunca foi destinada a ser. Os muros sempre foram construídos para incorporar o terreno, colinas, montanhas, rios, desfiladeiros como barreiras naturais sempre que fazia sentido fazê-lo. Portanto, responder com exatidão sobre o comprimento ou tamanho total da Grande Muralha da China é um tanto desafiador. Dado que a Grande Muralha da China não é de fato uma única estrutura, a resposta é um tanto complicada e, como de costume, meio que depende de quem você pergunta. Após 5 anos de investigação minuciosa e medições rigorosas das várias estruturas da muralha, a totalmente imparcial Administração Nacional de Patrimônio Cultural da China chegou a um número superior a 21.000 quilômetros, mais de 13.000 milhas, com uma altura máxima de 8 metros ou 26 pés. No entanto, há algum desacordo sobre esse número. Esse novo comprimento inclui mais de 2.200 km ou 1.392 km de barreiras de defesa naturais, como colinas, penhascos, montanhas e rios. Essas estruturas não são artificiais. A natureza da Grande Muralha, sua construção gradual em seções desconectadas por diferentes pessoas e métodos, levanta a questão do que é justo incluir ao medi-la. Se olharmos para a entrada da Grande Muralha da China no Guinness World Records, eles a reconhecem apenas como a muralha mais longa do mundo, registrando uma estrutura que mede 3.460 quilômetros ou 2.150 milhas do Paço de Xangai Oriental ao Paço de Yumen Ocidental, que inclui coletivamente seções das dinastias Han e Ming. Mas novamente isso está fazendo concessões para uma série de estruturas delimitadas. Se retirarmos as barreiras de defesa naturais da Grande Muralha Ming, apesar de seu tamanho impressionante, ela ficaria fragmentada na melhor das hipóteses. Mesmo se pegarmos a muralha de 10.000 li, ainda encontramos barreiras naturais delimitando as muralhas e até disputas com os coreanos sobre quais muralhas são de quem. Mas e se nada disso importasse? E se eu te dissesse que em um determinado momento existiu outra estrutura, outra rede de muralhas que rivalizava até mesmo com a Grande Muralha da China? Uma estrutura 4 vezes mais longa que a Grande Muralha da China e que consumiu 100 vezes mais material do que a Grande Pirâmide de Quéops. Para descobrir mais temos que viajar centenas de anos atrás para a antiga cidade de Benin, no que é agora a moderna Nigéria. A cidade de Benin era a joia da coroa do Império de Benin, um reino governado por uma série de reis guerreiros conhecidos como Obas, por bem mais de 700 anos. Apelidada por alguns como a verdadeira Wakanda, a cidade medieval foi construída em torno do tribunal e palácios do rei, com muros que chegavam a 18 metros de altura em alguns lugares.
Isso são 60 pés. 30 longas ruas principais partiam do palácio. A partir das paredes principais que margeavam as ruas, havia muitas ruas laterais menores, transformando Benin em uma vasta rede de muros e estradas com planejamento urbano muito à frente de seu tempo. Além disso, havia muros fora da cidade também, que dividiam a área circundante em 500 aldeias e fazendas individuais governadas por chefes. Esta área inteira cobria impressionantes 6.500 km², ou 2.500 milhas quadradas, que por acaso é quase do tamanho de toda a região da capital nacional do Canadá. Se isso não diz muito, eis Nova York e Londres. Segundo o arqueólogo britânico Dr. Patrick Darling, que realizou amplas pesquisas na região, as muralhas de Benin foram construídas para segurança e defesa, mas também uniram todos no reino. De fato, as muralhas foram construídas pelo próprio povo de Benin. Construídas muito antes da era mecânica, tudo foi construído à mão, exigindo uma grande força de trabalho e uma força de trabalho bem coordenada, trabalhando de acordo com um plano mestre. Mas exatamente quão longas eram as muralhas de Benin e como elas se comparam a outras estruturas? Novamente, é difícil responder a isso por vários motivos. Há muita desinformação e alegações enganosas sobre as muralhas de Benin, também conhecidas como a Grande Muralha da África, obras de terra da cidade de Benin e as antigas obras de terra lineares de Benin e Ixan. Até o nome dela é difícil de definir. Esses resultados de pesquisa têm pouca relação com as guerras em que participei, incluindo este. É fácil se deixar levar por informações erradas, e todos nós somos culpados de ler fontes menos confiáveis e tomar esse pedaço de informação como fato. Assim como manchetes, que podem enquadrar a mesma notícia de diversas formas. As manchetes nem sempre contam a história completa. Entre todas as informações erradas sobre as muralhas de Benin, a afirmação que mais chamou a atenção foi: as muralhas de Benin, em certo ponto, foram mais de 4 vezes mais extensas que a Grande Muralha da China. Por mais incrível que pareça, apesar da respeitabilidade da fonte, essa afirmação só era relevante para a época em que foi dita, antes das pesquisas mais extensas no final dos anos 2000. Anteriormente, pensava-se que a Grande Muralha da China tinha cerca de 4.500 milhas, ou 7.200 quilômetros. A parte principal da muralha tem cerca de 2.500 milhas, ou 4.020 quilômetros de comprimento. Ramos adicionais compõem o restante do comprimento. Pesquisas extensas, administradas pelo Estado, foram realizadas nas grandes muralhas da China para determinar seu comprimento total. E quanto às muralhas de Benin? A principal razão pela qual é difícil avaliar a extensão total das muralhas de Benin e por que há tanta desinformação sobre elas é porque, ao contrário da Grande Muralha da China, muito pouco delas ainda existe hoje. No século XIX, havia conflitos internos na liderança do Reino de Benin sobre o comércio com nações estrangeiras. Em 1897, os britânicos enviaram uma missão comercial supostamente pacífica, porém provocativa, para Benin. Ocorreu um conflito, as tensões aumentaram, e dentro de um ano, os britânicos massacraram a cidade e a queimaram até o chão. Apesar de tudo isso, as investigações científicas sobre as muralhas de Benin conseguiram produzir uma estimativa razoável do comprimento das muralhas de Benin, o que sugere que essa vasta rede de muralhas se estendia por até 16.000 quilômetros, quase 10.000 milhas. Os mapas mais completos e detalhados dessas estruturas mostram um grande complexo de muralhas interconectadas, composto por várias áreas ou bairros delimitados por essas enormes fortificações. As muralhas de Benin eram tão impressionantes que, em 1974, foram nomeadas pelo livro Guinness dos Recordes como a maior obra de terra realizada antes da era mecânica. A única forma de quantificar o volume deste impressionante monumento da construção humana é considerar a estimativa oficial deste recorde mundial de 150 milhões. Metros cúbicos, e isso é 5 bilhões e 300 milhões de pés cúbicos. Mas talvez exista outra perspectiva para este enigma que pode trazer possibilidades ainda mais interessantes, apenas questionando o que se entende por estrutura. Especificamente, e quanto às estradas? O termo estrutura pode se referir a qualquer construção feita de partes para fornecer suporte físico. Então, se levarmos em conta toda a rede de estradas, qual é a estrada contínua mais longa em uma única estrutura? O candidato mais famoso foi concebido lá em 1923. Ela abrange vários países e demorou décadas para ser erguida.
Esta é, claro, a Rodovia Pan-Americana, um sistema de estradas que se estende verticalmente por quase toda a América, começando em seu ponto mais ao norte em Prudhoe Bay, no estado americano do Alasca, e eventualmente terminando em Ushuaia, Argentina, que por acaso reivindicou o título de cidade mais ao sul do mundo. Isso é uma distância de condução de cerca de 23 mil quilômetros, mais de 14 mil milhas. Infelizmente, no entanto, essa incrível medida vem com uma grande ressalva. Embora a Rodovia Pan-Americana seja listada pelo livro dos recordes do Guinness como a estrada mais longa do mundo, na realidade, a Rodovia Pan-Americana é na verdade dividida em duas no infame Darien Gap, uma região subdesenvolvida na fronteira entre Panamá e Colômbia. Dizer que essa divisão sem estradas entre as seções norte e sul da Rodovia Pan-Americana tem uma reputação formidável seria um eufemismo. O Darien Gap possui florestas tropicais densas, rios traiçoeiros e pântanos perigosos em seu ambiente rústico e montanhoso. Descrito de várias formas como sem lei, desamparado e espetacularmente inóspito, o Darien Gap é conhecido como um dos trechos de terra mais perigosos do planeta, repleto de vida selvagem rara e muitas vezes mortal, e doenças tropicais. Embora a área seja pouco povoada por pessoas indígenas, sua importância geográfica levou a uma presença constante de traficantes, contrabandistas de drogas e grupos paramilitares. O local também é um dos mais chuvosos do planeta, fazendo das enchentes repentinas outro risco comum. Como resultado, nenhuma rota de conexão foi construída nesta área, constituindo uma lacuna de 106 quilômetros entre as seções norte e sul da Rodovia Pan-Americana. A rota ininterrupta mais longa ainda é muito impressionante, mas, no entanto, muito mais curta, 11.800 quilômetros ou 7.300 milhas, muito menos do que o comprimento das paredes do Benin. Não diga adeus à Rodovia Pan-Americana. Apresentamos a rede de rodovias asiáticas, uma malha rodoviária interligada que se espalha por uma imensa região do continente asiático. Iniciada no final dos anos 50, a rede de rodovias asiáticas expandiu progressivamente, cobrindo grandes extensões da Ásia e conectando cidades em mais de 30 nações, facilitando viagens e comércio eficientes. As estradas que constituem a rede de rodovias asiáticas somam um comprimento total de cerca de 141 mil quilômetros, quase 88 mil milhas. A estrutura de estrada nomeada mais longa dentro da rede de rodovias asiáticas seria a Autoestrada Asiática 1, que vai de Kapakule, perto da fronteira ocidental da Turquia com a Bulgária, até Tóquio, no Japão, uma distância impressionante de mais de 20,5 mil quilômetros ou quase 13 mil milhas. Pelo menos meio que. Como de costume, isso vem com algumas ressalvas. Primeiramente, a rota para o Japão necessariamente emprega uma balsa, já que o Japão é uma famosa nação insular. Essa é uma pausa, e dependendo de quando você está assistindo, grandes trechos da Autoestrada Asiática, One, que passa pela China, ainda não foram concluídos. A maior extensão do Autoestrada Asiática, One, que está completa no momento desta gravação, vai de Kapikule a Nanning, na China, que resulta em uma distância consideravelmente menor de 14 mil quilômetros, pouco mais de 8.700 milhas. Até a conclusão oficial da rede rodoviária asiática, devemos viajar para o sudeste agora. Em 1969, a Austrália inaugurou sua rodovia anelar continental, que circunda todo o país. A Highway 1 atualmente detém o recorde mundial oficial do Guinness para a estrada contínua mais longa, mas infelizmente para nós, ela mede apenas 14.500 quilômetros ou 9.000 milhas, mais curta que as muralhas de Benin e, devido à natureza geral de uma estrutura de estrada, isso significa que o volume total desta rodovia soma apenas 6 milhões de metros cúbicos ou 212 milhões de pés cúbicos, dado que as estradas geralmente não são estruturas elevadas. Rodovias individuais não nos levarão ao nosso destino. E se olharmos para redes de estradas totalmente interconectadas? A rede de estradas dos Estados Unidos, que se estende e serpenteia por uma enorme seção central do continente norte-americano, mede cerca de 6 milhões e 800 mil quilômetros. Isso é 4 milhões e 100 mil milhas no total. Isso equivale a cerca de 9 viagens de ida e volta à Lua. Sem surpresa, esta é a maior rede de estradas do planeta. A rede de estradas de um país abrange todas as vias do sistema, desde estradas de pista única até rodovias de várias faixas. Tomando uma largura e profundidade média de uma estrada, chegamos a um astronômico 27,2 bilhões de metros cúbicos, mais de 960 bilhões de pés cúbicos. Mas isso consiste em 2,6 milhões de quilômetros de estradas não pavimentadas. Estruturas desse tipo tendem a ser extremamente rudimentares, com apenas terra compactada na base e uma fina camada de cascalho na superfície. Isso é apenas 25 milímetros?
Isso reduz nosso colossal cubo em mais de 1/3. E quem você acha que tem mais estradas pavimentadas do que a boa e velha Estados Unidos da América? China. A rede de estradas deles é composta por 4,9 milhões de quilômetros de estrada pavimentada, mais de 3 milhões de milhas ofuscando os Estados Unidos da América com 19,6 bilhões de metros cúbicos ou 692 bilhões de pés cúbicos. Isso é cerca de 8.000 vezes maior que a Grande Pirâmide de Gizé e 26 vezes maior que a totalidade da Grande Muralha da China.